Seja bem-vindo. Pronto para mais uma jornada ao desconhecido? Me encantaria saber de onde você está assistindo. Agora, coloque os fones, apague as luzes e tente não deixar o medo tomar conta de você. Meu nome é César. A história que vou contar pertence ao meu pai, Pedro Augusto, e durante toda a minha infância, ele guardou esse relato quase em segredo. Quando falava sobre o que aconteceu, sua voz diminuía a um sussurro que me dava calafrios. Hoje, com sua bênção, decidi revelar esse encontro que marcou a vida dele para sempre. Aconteceu há uns 40 anos, numa rota de serra, especificamente na Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina. Não era uma estrada larga nem segura. A pista era estreita, tinha muitas curvas cegas, uma atrás da outra, com uma parede de pedra à direita e o abismo à esquerda, sem mureta de proteção em vários trechos do caminho. Um erro ao volante e o caminhão cairia uns 30 ou 40 metros antes de se espatifar contra o chão da montanha. Além disso, é bom lembrar para quem nasceu depois de 2000 que naquela época não existia celular nem resgate rápido. Se você se desse mal no meio da estrada, se caísse no abismo, ninguém ia te resgatar. Ninguém ia perceber, só muito tempo depois. Isso era algo que os caminhoneiros que precisavam cruzar essas estradas sabiam muito bem, e entre eles o meu pai, que conhecia bem a rota. Mas isso não fazia ele ficar confiante demais. Pelo contrário, isso o motivava a ter ainda mais cuidado. Meu pai subia com um caminhão simples, grande o bastante para levar uma carga importante, mas compacto o suficiente para conseguir se mover naquela rota tão estreita. Pelo que meu pai se lembra, era uma tarde escura, com neblina fechada. Ele lamentou não ter ficado no ponto de descanso anterior, mas era impossível adivinhar que a neblina ia baixar de forma tão repentina. Por isso, ele ia devagar, sem passar da segunda marcha durante quase todo o trajeto, fazendo cada curva com muito cuidado. Durante tudo isso, ele ia ouvindo o rádio PX, para ver se falavam algo sobre o estado da pista, já que num lugar assim e sem telefone, o rádio era a única coisa que permitia aos caminhoneiros cuidarem uns dos outros caso algo acontecesse. No entanto, o rádio ficou em silêncio por mais ou menos uma hora, até que de repente entrou uma voz. Primeiro, chiado, e depois uma voz clara e forte. Uma mulher pedindo socorro. Ela se identificou como uma colega e disse que o caminhão dela estava à beira do precipício, sem tração, e que se desse ré mais um pouquinho, ela cairia no abismo. Dava para sentir a angústia na voz sufocada dela, como se ela mal conseguisse segurar o choro e, ao mesmo tempo, tivesse medo de se mexer demais. Meu pai a cumprimentou e perguntou se ela conseguia sair do caminhão. Ela respondeu que se ela se movesse o mínimo que fosse, o caminhão cairia. Infelizmente, não era a primeira vez que meu pai ouvia falar de uma situação parecida. Naquelas rotas da serra, fazer uma curva muito aberta pode significar que as rodas deixem de tocar o asfalto. E se o caminhão fica suspenso, em equilíbrio, até um sopro de vento pode fazer ele despencar. Meu pai, aparentemente o único caminhoneiro naquela parte da rota àquela hora, disse para ela se acalmar e que tentaria ajudá-la. Ela garantiu que estava com o pisca-alerta ligado e disse mais ou menos em que trecho estava. Meu pai respondeu na hora que estava perto que era para ela aguentar firme, pois ele estava indo até lá. Pediu que ela não se mexesse, que mantivesse o pé no freio e que rezasse muito, se ela fosse religiosa. Ele continuou descendo pela rota. Naquela região, pelo que meu pai me conta, o asfalto sumia às vezes, e a estrada praticamente virava uma combinação de terra solta e cascalho. A voz da mulher começou a cortar com estática. Ela falava em turnos, com chiados de frequência. Ainda estou aqui. O caminhão está se mexendo. Não quero cair. Falta muito? Meu pai respondia e procurava por ela com os olhos, mas a neblina piorava.
Ele mal via a ponta do capô, um pedaço da pista e a parede de pedra do lado direito da estrada. Finalmente, ele chegou ao trecho que ela tinha descrito. Uma curva fechada que se abre para um mirante natural, famoso pelos acidentes que causava. Meu pai ia de primeira marcha, tão lento que uma criança correndo teria passado ele facilmente, atento para ver qualquer brilho vermelho que aparecesse no horizonte. Mas nada, nem um reflexo. Ele tentou chamá-la de novo pelo rádio, mas era impossível. Teve que dirigir por mais uns 2 minutos, até que, uns 100 metros à frente, ele viu um brilho vermelho bem fraco, como se o pisca-alerta estivesse coberto pela névoa. Meu pai encostou o máximo que pôde contra a parede da montanha e ligou o próprio pisca-alerta, enquanto avisava a mulher pelo rádio. "Estou te vendo. Não se mexa. Já estou chegando." Mas o rádio só devolveu distorção, chiados e um não ininteligível. Meu pai desceu do caminhão e avançou a pé o mais rápido que pôde em direção ao brilho, sem saber o que faria para ajudar, mas disposto a fazer o necessário para salvar aquela colega em apuros. Ele me conta que estava nervoso, o coração quase saindo pela boca enquanto se aproximava. E quando estava prestes a entrar na reta, o brilho vermelho desapareceu. Se apagou de repente. Ele prendeu a respiração, esperando ouvir a qualquer momento o som horrível de metal se retorcendo. Mas os segundos passaram. Ele ficou parado e não se ouvia nada. Meu pai continuou andando, chamando em voz alta, esperando ouvir os gritos da mulher em resposta, mas de novo, só há silêncio e o frio profundo da serra. Ele esperou 1 minuto, depois 2. Nada. Meu pai voltou para o caminhão e avançou lentamente por aquele trecho da estrada. Deu luz alta, luz baixa, buzinou 2 vezes. Só silêncio, interrompido pelo barulho do próprio motor e a neblina passando como fumaça. Ele chamou de novo pelo rádio, mas ninguém respondeu. Meu pai pensou que talvez a unidade tivesse deslizado e caído, embora não tenha tido barulho de batida. No entanto, ele pensou que naquele penhasco, às vezes não se ouvia nada, de tão fundo que era. Ele manobrou para procurar um ponto seguro onde parar. E uns 100 metros adiante, a neblina se abriu o suficiente para ele ver uma capelinha na beira da estrada. Daquelas pequenas, com uma placa, uma santa e flores de plástico. Ele freou, mesmo sabendo que não devia parar naquele trecho. Puxou o freio de mão e desceu com cuidado para olhar aquela capelinha. A capelinha tinha uma foto velha de uma mulher com uniforme de trabalho e o nome Carmen Lúcia. Mãe e amiga exemplar. A data de falecimento era de muitos anos atrás, e embaixo da foto e da placa tinha umas velas gastas. A placa não dizia onde ou como ela morreu, mas como essas capelinhas são sempre colocadas perto do lugar onde a pessoa perdeu a vida, meu pai soube, na hora que devia ter sido por ali perto. Ele ficou um tempo olhando aquilo e, por instinto, se aproximou da beira. Não muito, mas o suficiente para olhar para baixo. A neblina se abriu um pouco e ele conseguiu ver, entre pedras e mato, os restos enferrujados de um caminhão sem pneus, sem a cabine inteira, saqueado há muito tempo, com a cor quase apagada. Parecia estar ali há anos, e na mesma hora ele entendeu o que tinha acontecido. Ele voltou para o caminhão com um frio na espinha que não era do clima. Subiu, fechou a porta e respirou fundo. Ele tentou o rádio e só tinha estática do outro lado, já que ele era, com certeza, o único caminhoneiro na estrada. Chamou mais uma vez, só por garantia, mas um silêncio profundo do outro lado fez ele entender que era hora de ir embora. Ele ficou 1 minuto parado, com as mãos no volante, rezando pela alma de Carmen Lúcia, um nome que ele nunca esqueceu. Depois, engatou a primeira e seguiu viagem. Naquela noite, ele não falou com ninguém até sair da passagem da serra. Quando chegou no vilarejo do outro lado, ele perguntou a um mecânico no pátio do posto sobre a capelinha. O homem concordou com a cabeça, sem surpresa. Ela caiu no penhasco faz muitos anos.
Alguns dizem que veem as luzes dela quando tem neblina, mas eu nunca vi nada. Meu pai não era de se assustar fácil. Então ele só balançou a cabeça, agradeceu ao mecânico e foi comer num restaurante ali perto. Meu pai não disse para ninguém que tinha ouvido um fantasma pelo rádio, nem fez alarde daquela história trágica. Comeu em silêncio e ficou para dormir naquele povoado até a manhã seguinte. Na vez seguinte que ele passou por aquela área, ele parou um momento e deixou flores na capelinha antes de continuar. E durante vários anos ele lembrou da história e fez essa pequena oferenda a uma colega que perdeu a vida numa curva perigosa. No entanto, meu pai se aposentou por um tempo. E quando voltou a passar por aquela estrada, um deslizamento de terra tinha levado a capelinha embora. Anos depois eu nasci. E quando ele me ensinou a dirigir na serra, ele me repetiu 3 regras. Rádio ligado, fazer as curvas devagar e jamais entrar em pânico se vir coisas estranhas na escuridão ou no meio da neblina, já que às vezes na estrada a gente vê coisas estranhas, algumas inocentes e outras malévolas. Hoje sou caminhoneiro, assim como meu pai foi. Toda vez que enfrento uma serra coberta de neblina e aquele chiado familiar toma conta do rádio, a lembrança dessa noite retorna. Fico me perguntando se o destino me reserva um encontro semelhante, mas sinceramente rezo para que não. Meu pai me deixou mais que histórias, me deixou um dever de respeito. Sempre que encontro uma capelinha na beira da estrada, reduzo a marcha. Não é obrigação de lei, é obrigação da consciência. Respeito pelos que desapareceram e por aqueles espíritos que talvez continuem pedindo ajuda através da estática, vozes eternamente presas numa frequência que ninguém mais ouve. Para cada um deles, rezo e sigo viagem. Meu nome é Fernando, sou caminhoneiro. E o que me aconteceu alguns anos atrás, em uma rota aparentemente normal, mudou minha forma de trabalhar para sempre. Trabalho para uma empresa que me consegue os fretes e me manda para diferentes lugares do país. Dessa vez, me mandaram pegar uma carga num depósito em Cuiabá e levar até uns armazéns em São Paulo. O pagamento era bom e eu já conhecia a rota, então aceitei sem fazer perguntas. Eu devia ter feito perguntas. Cheguei no depósito por volta das 7h30 da noite. O encarregado saiu apressado e já desde o começo tudo me deu uma sensação meio estranha. Os funcionários do depósito pareciam meio nervosos e tensos. O encarregado estava com o olhar desviado e nem me deu a mão. Achei ele bem mal educado, mas tudo bem, nesse trabalho a gente nem sempre encontra cortesia e bons modos. Ele me mostrou a doca e me indicou qual era a carga que eu ia levar para São Paulo. 5 caixas de madeira enormes, bem fechadas com grampos e cintas. O estranho foi o peso. Eram 2 ajudantes. Eles moviam as caixas como se fossem de papelão, como se não tivessem nada dentro. Nem a suspensão do caminhão afundou quando eles subiram a carga, o que eu achei muito estranho. E uma coisa que eu reparei é que eles prenderam muito bem as caixas, para que não se mexessem dentro do baú. Eu perguntei ao encarregado o que tinha dentro daquelas caixas. Questionei o peso, perguntei se tinha algo frágil, especial, como devia transportar, se tinha instruções específicas. Embora por um instante parecesse que ele queria me contar alguma coisa, no final ele só deu de ombros e falou: "Olha, é material frágil, beleza? Tem que cuidar bem." Não foi exatamente uma ordem, mas deixou bem claro que não queria conversa. Outro funcionário que estava por perto parecia nervoso e tremeu todo depois de descer do caminhão. Tudo era estranho, mas eu não insisti. Não era meu trabalho abrir nada nem revisar a carga, só levar de um lugar para o outro. Por isso, assinei a papelada, me deram o comprovante e às 8h30 da noite eu já estava de saída. Peguei a estrada rumo ao sul. Parei antes das 10 da noite num posto de gasolina para encher a garrafa de café e comprar uns pães com mortadela. Depois voltei para a estrada e poucos quilômetros depois ouvi uma batida abafada.
No começo, pensei que era alguma coisa solta quicando na cabine, mas olhei ao meu redor, dei uma olhada na minha cama e não vi nada se mexendo, quando de novo ouvi aquelas batidas abafadas. Dessa vez, eu notei que elas tinham um ritmo, como se alguém estivesse batendo com os dedos numa porta de madeira. Eu abaixei o volume da música e apurei o ouvido. Quando soou pela terceira vez, consegui distinguir que as batidas vinham de dentro do baú, de dentro das caixas. Claramente não era um som alto, já que entre o baú e a cabine do meu caminhão havia vários metros e centímetros de metal. Mas mesmo assim, eu conseguia ouvir claramente. Eu fiquei tenso. Quem é daquele trecho sabe que naquela região a gente aprende a não se meter onde não é chamado. E eu não digo isso por falar mal da região, só estou expondo uma realidade. Mesmo assim, as batidas me deixaram inquieto. Eu me lembrei de histórias de gente transportando coisas piores do que mercadoria. Continuei dirigindo, esperando que fosse só coisa da minha cabeça ou da minha imaginação, mas logo, além das batidas, outra coisa se somou. Eram soluços suaves e muito baixinhos. Lamentos como de alguém tentando não fazer barulho. Meu estômago se fechou, e dessa vez eu tive que tirar o pé do acelerador. Tentei me convencer a não encostar, mas no fim, minha consciência me obrigou, e na parada seguinte, eu parei para verificar. No entanto, assim que eu desci do caminhão, um medo terrível tomou conta de mim, porque se o que estava lá atrás fosse um problema dos grandes, se é que vocês me entendem, ir olhar poderia ser a última coisa que eu faria na vida. Mesmo assim, tomei coragem e abri a porta de trás. Os lamentos pararam na hora, e na escuridão eu pude ver 5 caixas fechadas e amarradas. Nada para ver, nada para ouvir. Voltei para o banco e continuei meu caminho. Durante a hora seguinte, não ouvi nada. Mas foi como se algo estivesse esperando eu me acalmar. De repente, os soluços e as batidas foram substituídos por um arranhão suave, unhas raspando madeira. Era um barulho lento, diferente do que faria alguém tentando achar uma saída. Minhas mãos suavam no volante e eu olhava para o retrovisor, nervoso, como se isso fosse adiantar alguma coisa. Eu não via nada além da parede vermelha do baú que eu levava atrás. Me vieram pensamentos de ligar para a PRF, mas também pensei no remetente, nos dados que deixei no registro do depósito. Em quem poderia ler aqueles dados? E em quem poderia ficar incomodado se eu estragasse um dos seus negócios sujos? A consciência me puxava para um lado, o instinto de sobrevivência para o outro. E enquanto isso, arranhões e soluços chegavam até mim através da parede da minha cabine. Continuei assim por vários quilômetros. Eu repetia para mim mesmo que eram barulhos da carga, que a vibração do caminhão fazia a madeira ranger e que alguma porca solta produzia um chiado que eu estava confundindo com um soluço. Pura mentira para me acalmar, obviamente. O próximo trecho era longo e escuro. Foram horas de olho no espelho e com a orelha atenta a qualquer novo som. Os barulhos da parte de trás iam e vinham, sem sentido nenhum. E, de repente, algo mudou, sem que eu fizesse nada. Os barulhos mudaram de lugar, e a desculpa de que era algo da madeira ou uma porca solta desapareceu quando comecei a sentir um soluço suave vindo da cama, como se alguém tivesse sentado bem atrás do meu banco. Não ouvi passos nem batidas, nada. E, no entanto, não consegui deixar de sentir uma presença sentada atrás de mim. Uma respiração ofegante, um choro sufocado e quase imperceptível por causa da música e do barulho do motor, mas nítido o suficiente para eu saber que não estava imaginando. O ar ficou frio. Não a ponto de ver o vapor da minha respiração, mas o suficiente para eu ter que colocar o casaco. Tentei dirigir fingindo que não estava acontecendo nada de estranho atrás de mim, e continuei por um tempo com os ombros tensos, focado na linha da pista. Eu não me assusto fácil, mas aquilo estava passando de todos os meus limites. A única coisa que fiz foi aumentar um pouco a música para tentar abafar aqueles barulhos na cabine, mas não funcionou.
A única coisa que consegui foi ficar atordoado. Passei por 2 postos da PRF e alguns pedágios e, em cada uma delas, tive vontade de admitir que algo estranho estava comigo naquele caminhão. Embora, para falar a verdade, eu não fiz isso, porque àquela altura eu já duvidava muito que fosse um caso de tráfico de pessoas. Em um dos postos, o guarda me pediu os documentos e deu uma olhada de rotina no interior. Ele disse: "Tudo certo." Me devolveu os documentos e me mandou seguir. Eu pensei, se tivesse alguém ali de verdade, eles teriam notado os soluços, alguma coisa, mas não. E além disso, o frio continuava na cabine, e a sensação de companhia também. Os barulhos fracos atrás de mim recomeçavam assim que eu me afastava dos postos, e eu só podia fingir que nada estava acontecendo. Cheguei várias horas depois em São Paulo, nos armazéns que tinham me indicado. Pátio amplo, postes de luz altos, câmeras por todos os lados. Buzinei. Saiu um cara com uma prancheta na mão. Ele viu o número da carga, assinou sem falar muito e chamou 2 homens para descarregar. Ele me pagou em dinheiro, notas dobradas dentro de um envelope e me disse: "Obrigado pela pontualidade." Sem olhar nos meus olhos. Os 2 que descarregaram as caixas do caminhão eram magros, usavam roupas pretas e luvas. Eles empurraram cada caixa como se não pesasse nada. Desceram pela rampa sem esforço, com uma leveza que deixou claro para mim que não havia pessoa alguma ali dentro. Não tinha nem o peso de madeira maciça, era quase ar. Eu vi eles levarem as 5 caixas em menos de 10 minutos. Que diabos tinha dentro daquelas caixas? Eu não faço ideia. Eu fiquei perto da cabine, com as mãos nos bolsos, vendo elas desaparecerem por uma porta grande. Ninguém fez piada, ninguém me perguntou como foi a viagem, nem me ofereceram um copo d'água. Eu nunca mais voltei naqueles depósitos, então não sei se eles são sempre tão frios assim, ou se aquela entrega era tão importante que não havia tempo a perder. Tudo foi rápido e silencioso. Quando terminaram, o encarregado fez um sinal para mim, indicando que eu já estava liberado. Eu concordei com a cabeça, mas antes de subir, dei uma espiada no baú vazio. Não tinha nada. Nem ficou nenhum cheiro estranho para trás. Só metal enferrujado e um silêncio profundo que não batia com o festival de sons que me acompanharam durante a viagem inteira. Fechei, subi e liguei o caminhão. O frio da cabine tinha sumido e a sensação de estar sendo acompanhado também. O banco atrás de mim estava no lugar do mesmo jeito. Olhei o retrovisor escuro, normal. Tudo se acalmou no instante em que tiraram aquelas caixas do meu caminhão. Saí do pátio com as mãos apertando o volante com força. Parei alguns quarteirões à frente para respirar. Pensei em denunciar, mas o que eu ia dizer? Que umas caixas que não pesavam nada faziam barulho de choro e arranhões? Que alguém invisível sentou atrás de mim durante toda a viagem? Ninguém ia acreditar em mim. Nem eu acredito agora que estou contando. E olha que eu vivi isso na própria pele. Na verdade, existia um cenário pior. Não era a polícia não acreditar em mim, mas sim as pessoas erradas acreditarem. Os donos daquela mercadoria. E que eles viessem dar um jeito em mim por eu não saber manter a boca fechada. Levei alguns dias antes de ter coragem de trabalhar novamente. Naquela primeira noite, dormi muito mal. E, nos dias que se seguiram, limpei a cabine como nunca. Comprei incenso e me encarreguei de fazer uma espécie de limpeza espiritual improvisada. Embora eu não entenda nada disso, mas, bom, a internet me ajudou. Eu encontrei marcas finas no encosto do banco. Linhas superficiais, como se fossem de unhas. Nem muito longas, nem muito profundas, mas sem dúvida, algo tinha arranhado o encosto do meu banco. Pode ter outra explicação que não seja paranormal? Eu não sei. Mas sei que ao ver as marcas, me senti um pouco melhor, por saber que eu não tinha ficado completamente louco. Depois, liguei meu caminhão, entrei em contato com a empresa que me passava os fretes e peguei outra rota para continuar trabalhando. Afinal,
Eu tenho que continuar trabalhando, e aquele evento bizarro não podia me parar. Desde então, toda vez que me oferecem um frete, eu pergunto: qual é a mercadoria? E me deixo levar pelo meu instinto para aceitar certos trabalhos ou não. Quando a carga é muito leve, eu recuso, ou pelo menos penso 2 vezes. Prefiro carregar aço, vidro, qualquer coisa pesada, a ter que levar comigo de novo caixas vazias e espectros que choram durante a viagem inteira. Foi, sem dúvida, um dos fretes mais perturbadores da minha vida. E não foi pelo pagamento, que até era bom. Foi pela sensação, pela certeza de que eu levei como passageiro por centenas de quilômetros, algo que não pertencia a este mundo e que, ainda por cima, não pesava absolutamente nada. Aprendi naquele dia que nem tudo que cabe num caminhão deveria estar num caminhão. Meu nome é Leonardo e há muitos anos trabalho como caminhoneiro. Nunca fui o tipo de pessoa que sai por aí contando histórias para impressionar ninguém. Mas existe uma viagem, apenas uma, que ficou como um peso na minha consciência, algo que precisava ser contado. Meus amigos mais próximos sugerem que tudo foi apenas um sonho ou alucinação causada pelo cansaço extremo. Porém, a vivacidade daquilo tudo, a profundidade da experiência, me faz insistir que o que vivi naquela noite foi absolutamente real. Tudo começa em maio de 2005. Eu tinha que levar uma carga de São Paulo até o sertão da Bahia. Eu já vinha de outra viagem, então estava há 3 dias dormindo muito mal. Paradas curtas para gasolina, cochilos de 2 horas no máximo e café forte para me manter alerta na estrada. Hoje em dia eu não me exponho a um estresse desses, mas bom, naquela época eu era um pouco mais jovem. A noite em que tudo aconteceu, eu estava na BR-116, já sem trânsito nenhum, subindo rumo ao Nordeste. Calculo que eram umas 2 da manhã e naquele trecho não tinha uma alma viva. Pura linha reta e postes de luz de vez em quando. Por esse motivo, achei muito estranho ver um homem parado exatamente embaixo de um desses postes. Ele não fazia sinais exagerados nem nada, como se espera de alguém desesperado por ajuda. Estava só de pé, com o braço estendido, o suficiente para a gente entender que ele estava pedindo carona. Eu fiquei com pena, sabe? Pensei que se eu estivesse morrendo de frio no meio do nada, também ia querer que alguém parasse, ainda que uma coisa tenha me chamado a atenção. Naquele trecho não havia nada. Nem um carro, nem uma casa, nada que explicasse, à primeira vista, como aquele homem tinha chegado ali. Mas, enfim, não dei importância. Diminuí a velocidade e encostei no acostamento. Abri a porta do passageiro e perguntei aonde ele ia. Ele me disse que ia para o norte, que qualquer lugar servia. Ele não se apresentou, subiu sem fazer barulho, afivelou o cinto e olhou para frente como se estivesse acostumado a entrar em veículos de desconhecidos. A atitude fria dele me deixou um pouco desconfortável. Não que eu esperasse que ele fosse chorar enquanto me agradecia por tê-lo resgatado do meio do nada. Mas, não sei, havia algo estranho naquela frieza. Eu arranquei. Tentei puxar conversa algumas vezes, enquanto a gente avançava por aquela estrada escura. Comentei sobre o frio da noite, que o clima estava estranho, que o asfalto daquele trecho estava todo esburacado, e todo tipo de comentário normal do dia a dia. O homem não respondeu nada, nem uma simples concordância. Só balançava a cabeça levemente, como se concordasse com tudo e não tivesse nada próprio para dizer. Eu fiquei quieto por uns minutos, mas decidi não ficar com a curiosidade. Comentei que não era comum ver alguém parado ali, àquelas horas, no meio da estrada vazia, e perguntei como ele foi parar ali. Ele, com a mesma indiferença e frieza, deu de ombros antes de me dizer friamente: coisas da vida. Aquilo era frustrante, já que eu sou uma pessoa que gosta de conversar, e silêncios constrangedores sempre me incomodaram. Ofereci um cigarro a ele e deixei ali, entre os 2 bancos. Ele também não disse nada, se fumava ou não.
Só assentiu, mas nem tocou no cigarro. Eu pensei em insistir, mas, chegando àquele ponto, para mim deu no mesmo. Quando um passageiro não quer falar, ele não quer e pronto. Eu diminuí um pouco o meu ar-condicionado, porque de repente senti a cabine mais fria do que antes. Não era nada exagerado, mas eu notei. Continuei dirigindo com o olhar bem fixo na estrada à minha frente. O painel marcava 100 quilômetros por hora. O rádio estava baixo, só para que o silêncio não me incomodasse tanto. E toda vez que eu olhava de canto de olho, o homem continuava ali, rígido, como se fosse uma estátua ou uma espécie de manequim. Eu olhei bem para ele. Era um homem comum, vestido com camisa de manga longa, jeans e sapato social. Tinha o cabelo castanho penteado para trás e parecia usar óculos, porque tinha um guardado no bolso da camisa. Em um momento, pensei que talvez ele estivesse cochilando de olhos abertos. Não sei, eu só estava buscando uma desculpa para explicar aquele comportamento tão peculiar, mas no fim, desisti, e minha atenção voltou totalmente para a estrada, quase esquecendo que eu estava acompanhado. Passou uma hora fácil em que eu esqueci da existência do meu acompanhante. Não me dei ao trabalho de virar para olhar para ele, nem de checar se ele estava bem, já que a indiferença dele tinha me irritado. No entanto, na altura de uma placa de sinalização, lembrei que ele estava ali. Eu disse que um pequeno povoado estava chegando e que, se ele quisesse, eu o deixava na entrada, onde havia luz, um posto de gasolina e acho que até um motel. Não obtive resposta. Foi aí que eu me virei bem para olhar para ele de frente. Não havia ninguém. O assento estava completamente vazio, mas o cinto continuava afivelado, como uma testemunha silenciosa de que alguém tinha subido uma hora atrás no caminhão e o tinha afivelado. Eu não ouvi a porta se abrir. E eu não tinha cabine-leito naquele caminhão, então ele também não podia ter se escondido em nenhum lugar ali dentro. Além disso, eu estava a 100 quilômetros por hora, e nessa velocidade ninguém pularia de um caminhão, a menos que quisesse perder a vida. Olhei o retrovisor do lado direito e o do esquerdo. Nada. Estrada limpa, nem poeira levantando, nem uma sombra correndo ao lado. De repente comecei a me sentir meio estranho, inquieto, como se algo não estivesse bem. Freiei bruscamente e encostei para checar, já que era impossível aquilo estar acontecendo. Liguei o pisca-alerta. Desci do caminhão com a lanterna para poder revistar tudo. Grade, paralamas, a caçamba, o outro lado, debaixo do chassi, nada. Não havia nem marca de pegada na beira da estrada, na hipotética situação de que aquele homem tivesse decidido descer em algum ponto. E de uma maneira que eu não entendia. E o ambiente? Que estranho estava tudo naquela noite. O ar estava parado e os animais do mato não soltavam um único som. Nem mesmo o vento soprava. E de repente, algo no meu subconsciente se agitou e me ordenou que voltasse correndo para o meu caminhão. Subi de novo e fechei a porta. A cabine cheirava diferente. Não era um cheiro penetrante ou muito forte, pelo contrário, era um cheiro leve. Como explicar? Era como uma combinação do cheiro típico de uma câmara fria com terra molhada. Isso me estranhou porque aquele trecho da Bahia é árido, pedregoso. Não chovia há dias. Mesmo assim, o cheiro de terra molhada estava ali, como se alguém tivesse entrado com as botas encharcadas e depois as tivesse tirado. Toquei o tapete de borracha do banco do passageiro com os dedos e estava seco. Chequei o cinto outra vez e ele seguia afivelado. Eu o soltei e o fecho fez aquele clique normal, como se nada tivesse acontecido. E nesse momento eu me perguntei se tinha imaginado tudo. Mas nesse caso, como o cinto se afivelou? Eu não tinha nenhuma resposta para as minhas perguntas e estava ficando tarde. Arranquei com cuidado. Não queria ficar parado num trecho sem nada ao redor. Coloquei música com a intenção de me distrair um pouco, mas abaixei o volume logo em seguida, porque estava me incomodando.
No fim, fiquei só com o barulho do motor e o giro dos pneus, pensando no que diabos tinha acontecido. Durante os minutos seguintes, continuou cheirando a terra molhada. Não era um aroma forte, mas não se dissipava. Dali em diante, não aconteceu nada de estranho num sentido físico. Quero dizer, não senti ninguém me tocar, não vi luzes estranhas, não ouvi vozes nem sussurros e, obviamente, não vi nada pelo canto do olho, nem na estrada. A única coisa estranha era a constante sensação de estar acompanhado. Como quando você sabe que alguém está te olhando, mesmo que você não possa ver. Respirei fundo e tentei ignorar, mas não consegui. Eu não queria falar em voz alta, já que a essa altura eu tinha deixado minha incredulidade de lado e estava com medo de que, ao falar em voz alta, uma espécie de espectro se manifestasse dentro do meu caminhão. No entanto, comecei a falar com ele por dentro, num tom tranquilo, como se fosse para ele entender que eu o tinha levado de boa vontade, que eu não queria problemas com ele, que jamais tive uma má intenção ao parar e dar carona, e que no próximo povoado ele podia descer. Me senti ridículo, mas eu fiz, e ao que parece, funcionou. Cheguei ao povoado que eu tinha anunciado, parei no posto de gasolina, desliguei o motor e fui ao banheiro. Comprei algo para beber e, inclusive, fiquei uns minutos batendo papo com o rapaz da loja de conveniência. Depois, estiquei as pernas por uns 20 minutos, com um café na mão e olhando o tempo todo para o meu caminhão de canto de olho. Não aconteceu nada. E eu também não via nada. Mas quando eu voltei, o cheiro de terra molhada tinha desaparecido. Antes de retomar minha viagem, abri a porta do passageiro e olhei o banco. Nada. Cinto solto, tapete e bancos secos. Eu disse a mim mesmo que o cansaço estava cobrando a conta, que tantos dias sem dormir direito tinham me feito imaginar tudo. E, no entanto, uma parte de mim dizia que, obviamente, tudo tinha sido real. Eu me dei conta de que, mesmo no meu estado, há coisas que a gente não consegue imaginar. Alguém subiu no meu caminhão e afivelou o cinto de segurança. Eu não podia negar isso. Enfim, nessa noite eu tentei dormir. Na parada seguinte, alguns quilômetros mais ao norte, eu me ajeitei no banco do motorista e ajustei o encosto para me deitar. Eu peguei no sono imediatamente. Prestem atenção numa coisa. Eu não sou uma pessoa que costuma sonhar muito. Quer dizer, eu sonho às vezes, como qualquer um, mas na maioria das vezes, até onde eu me lembro, eu não sonho nada. Ou são sonhos muito curtos e sem sentido sobre minha família ou minha casa. Naquela noite, porém, meu sonho foi bastante vívido. Acho que não exagero se eu disser que foi o primeiro e último sonho vívido da minha vida. Sonhei que eu estava dirigindo na mesma BR-116, de noite, com o painel aceso, exatamente como estava. E que no banco do passageiro dava para ver a silhueta do homem me acompanhando. Não dava para distinguir bem o rosto, mas dava para ver o contorno, o cinto de segurança atravessando o peito dele e a cabeça levemente inclinada na minha direção, como se ele me observasse enquanto eu dirigia. Ele não falava, não se movia, só estava ali, sentado, me olhando fixamente. Eu acordei com o coração acelerado e a boca seca. Olhei meu relógio e tinha passado só 1 hora. O vidro estava embaçado do lado do passageiro, como se alguém tivesse respirado ali recentemente. Então, eu passei a mão e limpou na hora. Olhei para o banco do passageiro nervoso, mas ele continuava vazio. Depois, chequei lá fora, mas não tinha ninguém. Não tentei dormir de novo, pelo nervosismo de aquele sonho se repetir. Em vez disso, segui minha viagem até o norte. No entanto, durante todo esse trecho, eu senti a mesma coisa. O peso da companhia. Era uma sensação arrepiante, embora não fosse apavorante, já que era só uma sensação. Mas como explicar? Era muito desagradável, pois me transmitia cansaço e alerta ao mesmo tempo. Era como se eu estivesse transportando algo extremamente frágil e soubesse que qualquer buraco poderia quebrá-lo.
O meu nervosismo era tanto que comecei a falar em voz alta, dizendo: já está quase. Daqui a pouco a gente para. Te deixo na saída. Ninguém me respondeu, felizmente, já que acho que isso teria tornado tudo ainda pior. No entanto, cada vez que eu falava, o cheiro de terra molhada voltava um pouco. O suficiente para eu entender que, de algum modo, ele continuava ali e que estava me escutando. Felizmente não faltava muito para o amanhecer, e a luz do sol tornou tudo muito mais suportável durante os quilômetros que me faltavam. Cheguei ao destino, descarreguei, assinei o de sempre e me tranquilizei. No pátio do cliente, o ar cheirava a poeira e gasolina, não havia nada de umidade. Mas assim que eu subi para mover o caminhão para outra baia, senti aquele leve aroma de terra molhada. E quando olhei para o banco do passageiro, percebi que o cinto estava afivelado. Eu não o tinha afivelado. Eu fiquei parado com a mão na fivela e a soltei de novo. Desci do caminhão e fiquei um tempo lá fora, com o sol batendo forte. Pensei em rezar alguma coisa, mas não deu certo, pois a verdade é que não sou católico, nem sigo nenhuma religião. Eu só disse em voz alta que até ali chegávamos juntos. Que eu já o tinha trazido o bastante, que ele tinha que seguir o caminho dele sozinho e que eu não podia levá-lo mais. Eu disse assim, como se estivesse dando uma bronca num passageiro teimoso para que ele descesse do meu caminhão. Entreguei os papéis, me pagaram e peguei a rota de volta com o caminhão vazio. Em toda a volta não ouvi nem senti nada. O cheiro não voltou, a sensação não voltou. Dormi bem pela primeira vez em vários dias, e depois de 2 dias eu estava de volta na minha casa em São Paulo, em paz. Compartilhei os detalhes com minha esposa e alguns amigos que confio. Suas explicações racionais sobre privação de sono e alucinações visuais soam lógicas em teoria. Mas lógica não explica um cinto de segurança que se afivela sozinho. Lógica não descreve o aroma persistente de terra molhada em um deserto árido e ressecado. Aquele passageiro nunca desceu do caminhão da forma convencional. Eu o levei até seu destino, qualquer que fosse esse destino. Desde aquele maio de 2005, algo mudou dentro de mim. Nunca mais parei o caminhão na madrugada para estranhos. E honestamente, após viver aquilo, não sei se conseguiria novamente. Alguns eventos marcam uma pessoa de forma tão profunda que mudam quem somos para sempre. Aquela viagem foi um desses eventos. Meu nome é Ronaldo. Dirijo caminhão há 30 anos e agora, com a aposentadoria chegando, preciso contar essa história. De tudo que passei nessas décadas de estrada, isso é o mais assustador que já enfrentei. Tudo aconteceu em novembro de 1995, quando eu levava uma carga de Minas Gerais para a Bahia, cruzando pelo sertão. Eu era mais jovem e dirigia rápido, sempre constante, porque naquela época, se você fosse lento ou ficasse parado, era presa fácil para assaltantes de estrada. Precisava fazer as entregas no prazo. Era de noite, já em campo aberto, e eu estava dirigindo por uma linha reta de asfalto que se estendia por quilômetros. Não havia postes de luz naquela estrada, e eu sabia disso. Por isso, eu dirigia com o farol alto para conseguir ver vários metros à frente e ter tempo de reagir se alguém colocasse um obstáculo no caminho. Não era a primeira vez que eu fazia aquela rota, por isso eu tenho certeza de que não havia postes nem casas no caminho. Por isso, achei muito estranho ver alguém parado à distância, bem no meio da estrada, entre as duas pistas. Meu peito apertou porque pensei numa emboscada, acelerar ou frear. Essas eram minhas 2 opções. Tentei avistar algo mais na beira da estrada, mas não via nada claro. Ainda assim, os cúmplices dessa pessoa poderiam estar escondidos no mato, invisíveis nos pontos cegos. No final, decidi manter a velocidade e seguir firme. Eu buzinei para que soubessem que não ia parar. Qualquer pessoa pensante saberia que, com o motor roncando e eu me movendo tão rápido, não conseguiria frear mesmo que quisesse. Mas, quando estava a poucos metros, a figura se atirou na frente do caminhão.
Não caminhou nem correu. Simplesmente se atirou. Eu soltei um grito alto enquanto pisava no freio e ouvia o som de um corpo batendo contra o para-choque do meu caminhão. Os pneus cantaram e a traseira derrapou tanto que pensei que ia perder o controle e capotar. Pela minha mente, passaram a prisão, a multa da polícia, o custo de consertar o para-choque, o risco de capotagem. O caminhão parou. Milagre de Deus ou boa sorte. Eu não capotei. Desliguei o motor, liguei a luz de emergência, peguei a lanterna e desci correndo para ver em que estado estava a pessoa que tinha atropelado. A primeira coisa que verifiquei foi a grade e o para-choque. Não havia nem a menor marca de que eu tivesse batido em alguém. Depois, verifiquei debaixo do chassi, as laterais e as rodas, mas não tinha nada, nem roupa, nem sangue. Gritei por qualquer um que tivesse se atirado só por instinto, mas sabia que ninguém responderia. De repente, um pássaro cantou. Não foi um canto bonito, só posso descrever como um guincho que me tirou o fôlego. Felizmente, era um urutau, o famoso mãe da lua. Sou dessa região e conheço bem esse pássaro. Me acalmei, guardei a lanterna e subi de volta para o caminhão. Passei para a primeira e saí dali, pensando que minha imaginação tinha conseguido me enganar. Se tudo terminasse ali, seria uma anedota perfeita para contar tomando um café. Mas não. Quilômetros depois, notei um brilho branco no retrovisor. Ajustei o espelho e a vi. Uma figura parada sobre o para-choque traseiro, imóvel de um jeito que nenhuma pessoa real conseguiria ficar. Seu cabelo estava completamente imóvel, como se o vento não existisse ali. Eu entendi que não estava vendo algo normal. Firmei as mãos no volante e cravei o olhar na frente. De canto de olho, eu vi que ela continuava ali. Não fazia sinais nem barulho. Não fazia nada, exceto ficar ali parada, olhando para a frente. Passei voando por um posto de fiscalização que estava fechado, fiz 2 curvas suaves e eu sem mover o pescoço, sem querer olhar para trás. Num trecho de descida, me deu vontade de rezar, mas nem isso consegui fazer de tanto medo. O céu começou a ficar cinza claro. À medida que amanhecia, a figura ia sumindo no espelho e numa dessas, olhei e ela não estava mais lá. Quando o sol saiu por completo, pude respirar tranquilo. Minhas mãos suavam e eu estava com muita vontade de urinar. Parei num posto de beira de estrada antes de entrar na cidade. Quando terminei, verifiquei a traseira e tudo estava em ordem. A placa estava no lugar e o para-choque traseiro não tinha nem rastro de que alguém tivesse ficado parado sobre ele durante horas. Fiquei um tempo com as mãos na cintura, olhando para o container como se ele fosse me responder. Entreguei a mercadoria, assinei e me pagaram. Dormia na cabine do caminhão quando podia. Era a forma mais segura naqueles tempos. Não demorou muito. Quando peguei a mesma rota de novo, à meia-noite, voltei a vê-la no espelho. E continuou aparecendo naquele trajeto, às vezes por noites seguidas, às vezes demorando semanas. Eu não a via todas as noites, mas ela sempre voltava. Nunca subiu na cabine, nunca bateu, nunca falou. Só estava ali, parada, me acompanhando. Eu dirigia com as costas tensas, esperando o amanhecer para ela desaparecer. E ela sempre desaparecia, mas sempre voltava. Eu pensei muito sobre o que aconteceu naquela freada. Meditei profundamente se teria sido uma alma que grudou em mim desde o início, buscando companhia, ou se realmente alguém se jogou e eu a matei sem saber. Essa última opção não é totalmente absurda. O corpo dela poderia ter voado para o mato e, por isso, não conseguia encontrá-la. Talvez o corpo se tenha perdido, enquanto seu espírito ficou agarrado ao ferro que a matou. Não encontrei rastros, e mesmo assim, algo se agarrou ao meu caminhão. No final, são apenas teorias que ninguém pode confirmar. Com os anos neste trabalho, a gente aprende a não ficar preso nas perguntas. A única coisa de que tenho certeza é do que via no espelho e daquela sensação de companhia, exatamente onde ninguém poderia ficar parado naquela velocidade.
Vendi aquele caminhão porque a vida mudou, porque o motor começou a dar sinais de que não duraria muito mais. Mas a verdade é outra. Toda noite que passei naquela cabine, dirigindo por estradas escuras, ela estava ali, e aprendi a viver com aquilo. Virou companhia de um jeito estranho. Hoje, tão perto de me aposentar, fico imaginando se aquele caminhão encontrou novo dono. Se em uma madrugada alguém acelerou pela estrada sertaneja e sentiu aquela mesma presença no retrovisor. Se perceberam que havia algo além do mundo normal pendurado naquele ferro velho. A gente aprende a conviver com o inexplicável quando não tem saída, mas nunca esquece. Meu nome é Lázaro, dirijo há 15 anos cruzando o sul do país com minha carreta de reboque duplo e pensava que nada mais conseguia me assustar. Agora entendo que tinha vivido uma ingenuidade de caminhoneiro, aquele conforto falso de quem acha que conhece a estrada. Estou digitando isso com os nós dos dedos ainda doloridos, porque a sensação daquele volante vibrando na madrugada de julho de 2013 nunca completamente saiu das minhas mãos. A gente tinha saído de Lages às 10h15 da noite com uma carga de remédios que precisava estar na clínica regional de Criciúma antes das 6 horas. Atraso significava multa. Por isso, eu aceitei a proposta do meu cunhado, Carlos, que também é motorista, de me acompanhar como sombra. Um dorme, o outro vigia a estrada e ninguém baixa a guarda. Quase 1h30 de estrada vazia. Só as montanhas e o silêncio. Às 23h40, a gente já estava passando por São Joaquim. A estrada vazia era um túnel escuro, só pontilhado pelas luzes vermelhas da nossa própria traseira. O vento sempre assobia na Serra do Rio do Rastro, mas naquela noite parecia cantar com raiva. Ele empurrava a carroceria, batia nos retrovisores, tentava entrar por qualquer fresta, como se quisesse expulsar a gente da montanha. A 1h08 da manhã, bem quando começava a descida inclinada do quilômetro 42, eu vi uma coisa bizarra na beirada direita do asfalto. Uma figura parada, minúscula vista da cabine, mas tão fora de lugar quanto um farol no meio do deserto. Quando eu cheguei perto, os faróis altos revelaram que não era alguém andando com problema mecânico, nem um ciclista perdido. Era uma mulher, de pele quase luminosa, vestindo saia curta e uma blusa leve. O cabelo preto dela ondulava até a cintura, apesar do ar congelante da madrugada. Ela não levantou o braço, não pediu ajuda, simplesmente observava, imóvel, com a serenidade de quem espera um momento específico no tempo. Nem pense em parar, Carlos resmungou, se ajeitando no banco do carona. Mas tinha alguma coisa hipnótica naquela presença, algo que anulava os 15 anos de protocolo que carreguei no sangue. Era como se meu corpo não me obedecesse mais. Eu friei uns 40 metros mais à frente e dei ré em ponto morto pelo acostamento. Eu repetia para mim mesmo que era irresponsabilidade deixar ela ali à própria sorte. Um trecho sem sinal, animais selvagens e rajadas de vento gelado podiam transformar aquilo numa sentença de morte. Quando parei na altura dela, abri a porta do carona. Não precisou convidar. Ela subiu com um suspiro tão fraco que quase não escutei, como se pesasse menos que o próprio ar, e se acomodou no banco do carona. A luz fraca do painel dava a ela uma aparência de porcelana. Não houve conversa. O motor roncava e o contagiros paquerava às 1.700 rotações enquanto eu voltava para a descida. Em 1 minuto, o calor dentro da cabine ficou insuportável. Baixei o vidro para equilibrar, mas a corrente de ar gelada bateu contra um mormaço sufocante que parecia vir do painel sem explicação. A mulher não piscava. Ao virar levemente a cabeça, notei que os olhos dela não tinham reflexo. Eram 2 poços densos que engoliam a luz. Instintivamente, aumentei o volume do rádio buscando companhia humana. Só encontrei estática e uma batida grave que não vinha de nenhuma estação.
Quero mostrar uma coisa para vocês, ela sussurrou de repente, com uma voz tão baixa que entrou na minha cabeça como um pensamento de outra pessoa. Senti Carlos ficar tenso. O volante começou a vibrar. Não era pelas rajadas de vento, eu garanto. Era porque o meu pulso transferiu o pânico direto para a coluna de direção. Não precisa, eu pensei. Mas ela continuou, sem que eu abrisse a boca. Só olhem. Ela baixou o olhar para a barra da saia e, com um gesto leve, deixou descoberta a região onde deveria começar o joelho. Ali não havia articulação, nem panturrilha. Só um vazio opaco, como fumaça presa numa forma humana. Um redemoinho preto que devorava a claridade do painel. Não sangrava, não mostrava cicatriz. Simplesmente não existia. A carreta inclinou, trepidando contra os sonorizadores, e eu quase perdi o controle. A mulher não perdeu a postura em nenhum momento. A sensação térmica mudou de repente. O vapor da respiração ficou visível e o para-brisa se cobriu com uma película leitosa por dentro. Freei com firmeza para não queimar as lonas, alinhei a carreta no acostamento e parei tudo. Depois veio um silêncio que era de congelar a alma. O tipo de silêncio que só existe quando algo sobrenatural tira o ar do mundo. O ronco do motor se apagou e com ele a lógica. Mas o vento continuava castigando os retrovisores. O ar cheirava a ozônio, a terra estourada por raio, embora o céu estivesse limpo. Carlos abriu a porta dele com tudo. Tropeçou descendo os degraus e vomitou do lado do para-choque. Eu não conseguia me mexer. Tentei me mexer, mas meu corpo respondia em câmera lenta, como se funcionasse em outro ritmo. O frio interior era tão intenso que jurava estar congelando por dentro. Meus dedos não obedeciam direto ao volante. A intrusa virou a cabeça devagar e fixou o olhar na alavanca do freio de mão. A mão dela tocou na alavanca com tanta suavidade que mal a inclinou 1 grau. Mas foi o bastante para a cabine soltar um rangido longo, como madeira velha sofrendo peso demais. Eu senti o chassi ranger, senti a carroceria lá atrás, se arqueando contra a gravidade. E soube, com certeza absoluta, que aquele era nosso destino, se não fizéssemos nada. A visão não era imagem, era certeza. Era como se ela plantasse a morte em minha mente, mas o puro terror conseguiu acordar meu corpo adormecido. Meu instinto de sobrevivência rasgou o congelamento. Eu me joguei contra a porta e pulei sem medir a altura. Rolei no cascalho e caí de costas, olhando a cabine contra a luz dos faróis. Lá dentro não tinha mais ninguém, nem a mulher. O banco do carona estava vazio, como se ela nunca tivesse estado ali. Nenhuma sombra, nenhum rastro, nenhuma marca no encosto. O para-brisa limpou de repente, como se nunca tivesse ficado embaçado. Carlos engatinhava ali perto, gemendo uma mistura de rezas e palavrões. Eu gritei para ele me ajudar a bloquear os pneus com calços improvisados de pedra. A gente demorou menos de meio minuto, mas cada segundo latejava com a densidade de 1 hora. Levamos alguns segundos que pareceram horas antes de conseguir se mover. Voltamos para o caminhão em câmera lenta, cada passo pesando toneladas. Entramos na cabine, trancamos as portas, ainda que soubéssemos que isso era inútil, e eu engatei a primeira marcha com as mãos tremendo. Quando travei a carreta, voltei para o estribo. Nada fora de lugar, exceto o banco do carona, que ainda estava morno. Voltamos a dirigir sem dizer uma palavra. Os alto-falantes cuspiam silêncio. O conta-giros, no entanto, pulava, espasmódico, como se uma mão invisível estivesse rasgando a fiação. 4 curvas à frente, um redemoinho de poeira se fechou sobre a carreta. Dentro daquela nuvem, a mesma figura aparecia e desaparecia. Não flutuava como o corpo. Era como se a própria tempestade de pó tivesse ganhado forma humana. Ela flutuava, acompanhando nossa velocidade, nos olhando, sem pálpebras, sem pernas, um sorriso mínimo, quase invisível, em lábios cinzentos. Depois se dissolveu como cinza no meio do redemoinho.
O redemoinho nos envolveu porque pareceu eternidade. Tempo não funcionava normalmente lá dentro. Não era pó comum, era desnorteio, era parada de relógio, era atraso forçado pela própria serra. Chegamos em Criciúma às 5h45, mais cedo do que o previsto. O encarregado do armazém se recusou a receber a carga. Ele garantia que o código de rastreio mostrava a entrega como concluída desde as 4h32 da manhã. Como se alguém ou algo tivesse registrado nossa chegada antes de realmente chegarmos. Eu chequei o rastreador GPS. O registro mostrava uma assinatura digital exatamente na mesma hora e minuto em que a poeira nos engoliu na descida. Ninguém soube explicar como aquilo aconteceu, nem quem validou a chegada. 2 semanas depois, durante a revisão semestral, o mecânico encontrou marcas estranhas no chassi. Eram marcas arredondadas, como mãos pequenas queimadas na pintura, distribuídas em pares apenas na lateral da cabine, como se ela tivesse arrastado as mãos que não possuía pelo vidro e pela pintura, enquanto tentava nos puxar para baixo. Um químico da oficina tentou lixar as marcas. A superfície borbulhava como se estivesse respirando, e no dia seguinte as silhuetas tinham reaparecido. Carlos pediu demissão. Eu continuei no volante, mas nunca mais passei pela Serra do Rio do Rastro depois da meia-noite. Às vezes, no posto de gasolina ali da serra, eu ouço histórias de motoristas que conheci que pararam no posto contando sobre garotas pedindo carona. Eu só mostro para eles a foto granulada que guardo no celular. Uma captura da câmera interna, minutos antes do incidente. Dá para ver o meu perfil no escuro, o ombro de Carlos, e entre nós dois, um espaço vazio, de onde sai uma mão feminina pousada no meu colo. Mais abaixo, onde deveriam aparecer os joelhos, só tem uma sombra compacta e uma névoa preta que suga todo o brilho. Há 12 anos dirijo essa mesma estrada. 12 anos fechando vidros, baixando travas, rezando em silêncio. 12 anos passando pela Serra do Rio do Rastro depois da meia-noite com o coração acelerado, esperando ouvir aquele sussurro. Ninguém acreditou em mim quando contei. Nem Carlos, que vomitou daquele lado da estrada, aceita falar sobre isso. Mas quem dirigir à noite pela descida mais temida do sul vai entender o que significa dirigir em silêncio absoluto, esperando que nada toque no vidro. Porque depois daquela madrugada eu aprendi uma verdade que motorista nenhum quer saber. Às vezes, quem pede carona não é exatamente gente. E quando você faz o gesto de parar, quando você abre aquela porta de carona, você não está salvando ninguém. Está apenas começando. Ele ou ela já está entrando na cabine junto com você e você não consegue nem piscar os olhos para perceber. Eu continuo dirigindo, claro. Mas agora eu dirijo com os vidros fechados e as travas baixadas. Ritual inútil, suponho. Mas algumas coisas a gente faz por esperança, entende? Não por lógica, porque existe algo muito mais assustador do que uma aparição sobrenatural. É saber que ela pode estar aqui, agora, nesta exata madrugada em que você está lendo isso. Portanto, se você está dirigindo sozinho pela serra depois da meia-noite e vê uma garota na beira da estrada, você tem apenas 1 segundo para decidir. Acelera e segue em frente, e vive com a culpa. Ou para e abre aquela porta, e vive com aquilo que entra. Eu escolhi parar. E desde julho de 2013 eu dirijo com os vidros fechados.